Saulo Rodrigues. Votação englobada da pauta de requerimentos. Os vereadores que desejarem aprovar o requerimento permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Chamada para a pauta de requerimentos. E indicações. Aprovado. Pela liderança, vereador Jorge Parada. Senhor presidente, nobres colegas, distinto público, imprensa, aqui presente nessa sessão, funcionários do IPM que vão ser ouvidos daqui a instantes. Como essa é uma sessão que não é uma sessão normal, vai ser oitiva da questão do IPM, eu quero só apenas anunciar que nós fizemos uma indicação aprovada por esta casa de um anteprojeto de gratificação para os agentes de saúde e da vigilância sanitária. A exemplo de muitos servidores que por aqui passaram e receberam essa justa gratificação, esse setor que é de fundamental importância para a manutenção da saúde, para a fiscalização da saúde sanitária do município, ficou relegada a segundo plano. E eles têm por merecimento ter a mesma gratificação de funcionários com funções semelhantes, né, e que até hoje eles não puderam ser aquinhoados através desse chamado princípio de isonomia, que deve sempre pautar a administração pública. Então nós entramos hoje, estão aqui alguns funcionários, né, ansiosos para que essa reivindicação justa possa ser aprovada, e a Câmara aprovou a indicação. Agora nós temos que fazer um trabalho junto à prefeita para que ela mande esse projeto. Como não é da nossa competência aprovar um projeto dessa natureza, ela tem que mandar esse projeto para que nós possamos aprová-lo. E desde já me comprometi a marcar uma reunião com a prefeita para que possa ouvi-los. E eu sei que seu senso de justiça e de equidade vai fazer possível com que essa reivindicação possa ser atendida. Então, em breve, nós vamos marcar essa reunião com a prefeita para que vocês possam lá explicar com mais detalhes essa reivindicação. Muito obrigado, senhor presidente. Leitura das matérias que deram entrada nesta casa na noite de hoje. Leitura será feita pela primeira secretária, pelo segundo secretário, vereador Capela Novas. Veto parcial que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao trote telefônico em serviços públicos e de emergência e dá outras providências. Veto total.
Veto total. Dispõe sobre a garantia do direito dos pacientes ficarem com uma cópia da guia de encaminhamento médico nas unidades da rede municipal de saúde. Lido, presidente. Encaminha-se a secretaria para a fase de pauta e, posteriormente, às comissões. Não há urgência e suspendo por 5 minutos para a convocação do diretor do IPM, o senhor Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM. A sessão está suspensa, mas a presidência atende o pedido do vereador Maurício Gasparini, que tem uma comunicação inadiável sobre a Comissão Especial de Estudos do Lar Padre Euclides. Muito obrigado, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente. Uma especial saudação a todos os funcionários da Vigilância Sanitária. Venho a esta tribuna, vereadores, justificar que nós não estaremos instalando a Comissão Especial de Estudos que foi aprovada nessa casa para acompanhar o fechamento da enfermaria, o possível fechamento da enfermaria do Lar Padre Euclides, uma vez que na semana passada houve uma reunião com a instituição, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária, e eles acabaram entrando num acordo por mais de 10 dias. Como a comissão deveria ser instalada agora, vamos ver se vai acontecer tudo certinho. Se precisar lá na frente, a gente volta nesse assunto, mas o que nós estamos torcendo é para que esse acordo seja cumprido, né? E tenho certeza que vai ser. Portanto, a Comissão Especial de Estudo perdeu o seu objeto. Nós não podemos seguir com ela, uma vez que não tem mais um objeto para se estudar. Era esse o comunicado. Muito obrigado. Queria agradecer o vereador Jorge Parada, a vereadora Glaucia Berenice, que se dispuseram a fazer parte da comissão. Tá bom? Obrigado. Reaberta a sessão, chamada regimental. Comunico que o vereador Coraúci Neto está de licença de saúde.
a quórum. Damos cumprimento à convocação do senhor Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM, acompanhado pelo atuário Richard Mendes Dutisman. Conforme Resolução 242, de 8/6/2016, requerimento do vereador Bertinho Scandiuzzi. O superintendente terá, ao querendo, 30 minutos para exposição inicial sobre o objeto da convocação, artigo 240 do Regimento Interno. Vencido o tempo ou não utilizado, os senhores vereadores poderão se inscrever para formular perguntas. Preferência para o vereador autor do requerimento de convocação terá direito a 3 perguntas no prazo de 5 minutos. Para o superintendente e o senhor secretário, 10 minutos para respondê-las. Artigo 240 e parágrafo 6º. Ao depois, cada vereador inscrito disporá de 5 minutos para formular sua pergunta e o convocado 10 minutos para a resposta. Esgotadas todas as inscrições e respondidas todas as perguntas, os vereadores poderão se reinscrever em havendo tempo, com preferência para o vereador autor do requerimento, artigo 240, parágrafo 5º. Terminadas as perguntas e respostas, será encerrada a sessão. Convido o senhor Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM, e o atuário Richard Mendes Dutisman, para fazer parte da mesa, para sentar aqui na mesa. Muito obrigado. O requerimento de número 39.279, requerido pelo vereador Bertinho Scandiuzzi, requer a convocação do superintendente do IPM, Instituto de Previdência dos Municipários, Luiz Antônio da Silva, para dar explicações sobre a situação financeira do Instituto. O objeto, a razão pela qual, na forma regimental, a convocação do superintendente do Instituto de Previdência do Municipário para dar explicações sobre a situação financeira do Instituto, a reprovação das contas pelo TCE São Paulo e quais as medidas que serão tomadas para sanar os problemas apontados pelo TCE de São Paulo. A convocação só pode se aprender por esse objeto. Com a palavra, o senhor Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM. Em seguida, o atuário Richard Mendes Dutisman, para fazer as explicações, as explanações técnicas. Com a palavra, o senhor superintendente, senhor Luiz Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite àqueles que nos assistem em casa por meio da TV Câmara. Inicialmente, eu quero aqui ensejar o meu agradecimento pela oportunidade dos devidos esclarecimentos e dizer que o Instituto de Previdência de Ribeirão Preto, não só o Instituto de Previdência de Ribeirão Preto, mas qualquer RPPS, regime próprio de previdência, ele recebe a fiscalização não somente da Prefeitura Municipal, não somente do Executivo, mas também do Ministério da Previdência Social, por meio de suas secretarias, sendo esse órgão federal e órgão máximo que legisla sobre este tipo de entidade. Inicio dizendo que, com relação ao que diz, ou que disse a matéria, ocasião na mídia impressa, nós entendemos que o senhor auditor do Tribunal de Contas, nós acreditamos que o senhor auditor, ele não considerou no ato de sua avaliação a segregação de massa ocorrida no órgão no ano de 2011, que, diga-se de passagem, foi aprovada por esta Casa conforme contido na Lei 2504 do mesmo ano, e conforme também é determinada e considerada pela Portaria 403 de 2008. E para que não haja dúvidas, de maneira conceitual, a Portaria 403, ela decorre sobre segregação de massas no seu artigo 20, e segundo o conceito da mesma portaria, ela diz: na hipótese de inviabilidade do plano de amortização previsto nos artigos 18 e 19, para o equacionamento do déficit atuarial do RPPS, será admitida a segregação da massa de seus segurados, observados os princípios da eficiência e economicidade, na realocação dos recursos financeiros do RPPS e na composição das submassas e os demais parâmetros estabelecidos nesta portaria. Eu faço também questão de conceituar o que é segregação de massa. Segregação de massa, senhor presidente, é a separação dos segurados vinculados ao RPPS em grupos distintos que integrarão o plano financeiro e o plano previdenciário. Essas não são palavras minhas, mas são palavras do Ministério da Previdência, de acordo com a Portaria 403 do ano de 2008. Falando de segregação de massas, que é o que está dentro da Lei 2504 de 2011, eu faço questão de conceituar, de acordo com a portaria, o que significa um plano financeiro e o que significa o plano previdenciário. De acordo com o artigo 2º, incisos 19, 20 e 21 da referida portaria, assim dizemos: plano financeiro, sistema estruturado somente no caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem o objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo admitida a constituição de fundo financeiro. E é exatamente neste quesito, senhores vereadores e público, que nós chamamos a atenção pelo já relatado entendimento no equívoco do senhor auditor do tribunal, aonde ele informa o déficit. Como a própria portaria diz que, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, isso nos diz que, no caso de um plano financeiro, ele não é elaborado, ele não é executado com a finalidade da acumulação de recursos, que é o que diz na Lei 2504 de 2011, e segundo o que diz a própria portaria. Se ele não é fixado com o fundamento da acumulação de recursos, não há que se falar em déficit.
é como se ele começasse no dia 1º do mês e terminasse no dia 30 do mês. Diante dessa questão, diante do que diz a própria portaria, não há o que se falar em déficit, uma vez que no caso da insuficiência financeira do RPPS, o município ele é integralmente responsável pela cobertura de qualquer insuficiência, quando for o caso. Ainda segundo a própria portaria, segundo o inciso 20, nós vamos tratar do plano previdenciário. Segundo o conceito da portaria, plano previdenciário é um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamentos dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de capitalização, repartição de capitais de cobertura e repartição simples, e em conformidade com as regras dispostas nessa portaria. De acordo com a mesma lei complementar 2504/2011, que estabelece o plano previdenciário no RPPS e para os servidores, este sim prevê a acumulação de recurso. E saibam os nobres edis que este plano previdenciário, hoje, salvo engano, ele custeia benefício para cerca de apenas 4 pessoas. E este é superavitário. Este não apresenta qualquer déficit, nem financeiro e nem atuarial. O IPM, respondendo à própria matéria, que já, inclusive, nos foi dada esta oportunidade anteriormente, e assim esteve impressa na mídia, o IPM ele não possui déficit, que fique claro, senhor presidente. O IPM não possui déficit financeiro. O IPM não tem rombo, tendo em suas contas valores acima de 250 milhões de reais, que pode ser visto por qualquer pessoa, uma vez que a sua contabilidade é aberta e é direito de qualquer cidadão fazer o requerimento e solicitar a verificação das contas. Não há qualquer irregularidade vigente no Instituto no que diz ao quesito financeiro, administrativo, jurídico ou previdenciário, uma vez que o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, está vigente, com vencimento no mês de setembro do ano corrente. O IPM, dentro da sua saúde financeira, senhor presidente, e nobres vereadores, ele pagou no último dia 30, com os recursos próprios, a parcela antecipada, a primeira parcela do 13º salário àqueles que assim são de direito e assim o fizeram por meio de requerimento. O presidente do Conselho de Administração, que se faz inclusive aqui presente, e eu agradeço inclusive a sua presença, Zucoloto, muito obrigado, assinou, juntamente com esta direção, o DRA, referente ao exercício de 2014 e 2015. E se houvesse, assim, alguma irregularidade, esse, uma vez transmitido ao Ministério da Previdência Social, seriam, assim, apontadas as irregularidades. Diga-se de passagem que não há irregularidade, porque nada foi apontado, uma vez que o DRA 2014 e 2015 também, que já foi assinado, já fora transmitido. Tanto o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, que por sua vez são compostos, senhor presidente, por funcionários de carreira, por funcionários efetivos, não apontaram nenhum tipo de déficit, nem de rombo nos seus relatórios e muito menos em suas atas que estão disponíveis junto à superintendência do RPPS. Quanto às providências que a citada matéria diz, que deveriam ou devem ser tomadas pelo Instituto, embora não exista déficit ou rombo, isso já foi respondido e afirmado, eu faço questão de frisar que desde o ano de 2014, o Instituto, por meio do seu corpo técnico,
vem fazendo um trabalho de reestruturação desse instituto. Isso demandou um trabalho grande, um trabalho técnico, né? Fomos a Brasília várias vezes, conversamos, e que culminou recentemente em um projeto de lei que, por sua vez, foi analisado e homologado pelo Ministério da Previdência e encaminhado a esta casa agora em meados do mês de março. Então, assim, que fique claro que o IPM ele goza de boa saúde financeira, cumpre o seu papel e não possui rombo e nem déficit. Dando sequência, senhor presidente, eu quero passar a palavra ao senhor Richard, que é o atuário contratado pelo Instituto há mais de uma década, e diga-se de passagem, o senhor Richard também é presidente da Associação Brasileira da Comissão de Atuários. Com a palavra o atuário Richard Mendes Dutzman. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todos aqui presentes. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né? E vou começar primeiro, acho, com a primeira questão que todo mundo pergunta: o que é atuário? Né? Atuário é uma profissão, tá? Que a pessoa se forma numa faculdade de curso superior, que é de ciências atuariais. Então, o que o atuário trabalha? O que o atuário faz? Grande parte de vocês possui, por exemplo, veículos, possui carro, não possui? Possui. Quem define o valor do seguro do automóvel e quem calcula quanto uma companhia de seguros precisa guardar de recursos para honrar o seu sinistro no futuro, isso é o atuário. Então, o atuário ele calcula as provisões técnicas e matemáticas para as companhias de seguro, para os fundos de pensão e para os regimes próprios de previdência, né? Ele calcula quanto que nós temos que ter em provisões técnicas e que modelo de equilíbrio financeiro atuarial que devemos adotar. Bom, eu estou colocando isso porque o país ele vive num momento muito interessante, né? Nós abrimos aí o jornal e se coloca aí, fala, reforma da Previdência, né? Então, daqui a pouco já está sendo formulado e discutido junto ao Ministério da Fazenda a reforma da Previdência, tanto do regime geral, da Previdência Social, como dos regimes próprios de Previdência Social, que esse cabe aos municípios, aos estados, né, às capitais e à União. Dentro do regime próprio de Previdência Social, que é o caso do IPM aqui de Ribeirão Preto, né, que, se não me engano, começou em 95, 94, foi implementado o IPM em 94, nós temos todo o arcabouço legal definido pelo Ministério da Previdência, definindo tudo o que se pode e o que não se pode fazer o Instituto de Previdência e dentro do conceito do equilíbrio financeiro atuarial. Então, nós temos aí a emenda constitucional número 20, que coloca no artigo 40 que os regimes próprios de previdência têm que ter o equilíbrio financeiro e atuarial. E nós vamos ver o que é o nosso equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, quando nós vamos fazer uma avaliação atuarial ao Instituto de Previdência, nós levantamos o cadastro, solicitamos o cadastro ao Instituto de Previdência de cada servidor em atividade, de cada aposentado e de cada pensionista. Então, nós levantamos a idade de todas as pessoas, todos os segurados, levantamos também a informação da idade do seu cônjuge, a idade dos seus dependentes, quanto que cada um recebe por mês, ok? Para calcular os seus benefícios previdenciários. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, aqui nós vereadores. Vamos supor, nós aqui, todos presentes, se fôssemos fazer um seguro de vida. O que seria, gente? Um seguro de vida em grupo. Somos um grupo de pessoas, não somos? Somos. O que a companhia de seguros iria querer saber de nós? A idade de cada um. A idade de cada um? A idade de cada um. Que mais? O valor da indenização. Então, se a pessoa vir a falecer, nós vamos indenizar com R$1.000
ou 500 mil reais. Então, em cima dessas informações é que a companhia de seguros, por exemplo, calcula qual que é a taxa, qual que é o custo do seguro de vida em grupo. Gente, para o regime próprio é a mesma coisa. Quem são os segurados, no nosso caso, da pensão? São os servidores que estão em atividade e os aposentados, ok? Havendo óbito, o que vai ocorrer? Nós vamos pagar o quê? A pensão. Para quem nós vamos pagar a pensão? Ao grupo de pensionistas, formado normalmente pelo cônjuge e pelos filhos, conforme defina a lei, ok? E em cima da longevidade da vida média residual do cônjuge e dos filhos, nós calculamos quanto de dinheiro nós deveríamos ter para honrar o nosso compromisso. Então, por exemplo, nós temos um segurado, ele vem e falece. A partir daquele instante, qual é o nosso compromisso que nós temos com um grupo de pensionistas? Pagar a pensão, não é? Durante quanto tempo? O resto da vida. Não? Por exemplo, ao cônjuge, a esposa, o resto da vida. E o que nós fazemos? Todos contribuem para esse sistema, né? E nós temos que separar um valor necessário para este nosso compromisso, que é o de pagar benefício. Para que existe o IPM, gente? Qual a primeira finalidade? Pagar benefícios previdenciários, com bom atendimento, com liquidez e solvência aos seus segurados. Essa é a primeira finalidade. Tá? Então, o desenho que foi feito aqui no IPM em Ribeirão Preto, aprovado nesta casa, optou pela segregação de massas. Isso quer dizer, nós temos um plano previdenciário que nós buscamos um patrimônio condizente às provisões matemáticas, condizente à provisão técnica, para ter o equilíbrio financeiro atuarial previsto na emenda constitucional no seu artigo 40, emenda constitucional número 20, no seu artigo 40, e temos o plano financeiro. Né? O que é o plano financeiro? Nós arrecadamos as contribuições, vamos pagar os benefícios. Toda vez que falta dinheiro entre as contribuições e o total dos benefícios previdenciários, nós temos o repasse do ente patronal sobre a diferença para se zerar esta conta a cada mês. Então, como a própria legislação coloca na portaria 403, plano financeiro não é nem superavitário e nem deficitário, ele está equilibrado. Por quê? O recurso faltante é repassado todo mês. Okay? Acho que eu dei uma pequena explanação sobre o que é o atuário, sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Né? Eu acho muito importante, que gostaria de aproveitar este momento também, toda vez que se faz um aumento salarial para uma categoria, ou um aumento de um dissídio para uma categoria ou para todos os servidores, há um impacto significativo no Instituto de Previdência. Né? Por quê? Quando as pessoas se aposentam, vai aumentar o valor da aposentadoria e da respectiva pensão. Né? E a avaliação atuarial, como eu falei, ela é em cima do banco de dados no Instituto. E nós sabemos que o banco de dados, ele não é estático, ele é dinâmico. Cada mês, o banco de dados altera. Nós temos servidores que entram, servidores que falecem, a pessoa que se separa, que se casa. Por isso que a avaliação atuarial nós temos que fazer no mínimo uma vez ao ano e sempre ajustando de acordo com a necessidade. Gostaria de passar a palavra ao presidente e me coloco aqui à disposição. Com a palavra, o vereador autor do requerimento, Bertinho Scandiuzzi. Vossa Excelência tem 5 minutos para formular 3 perguntas. Senhor presidente, nobres colegas, o nosso pedido dessa convocação se dá em relação a estudos feitos e uma matéria publicada pelo jornal A Cidade e que nos levou, então, a essa preocupação a respeito da rejeição das contas de 2014 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação ao rombo de providência dos servidores municipais no valor de R$ 7.800.000,
Queria fazer algumas considerações antes, senhor presidente. O IPM fechou 2014 com um déficit atuarial de 7.800.000. No ano de 2010, o rombo era de 2.800.000. No ano de 2011, foi realizada a reestruturação do Instituto pela Lei Municipal 2.504 de 2011, com a justificativa da necessidade de cumprir as determinações da Portaria 403 de 2008 do Ministério da Providência. E para que fosse possível o equilíbrio atuarial e financeiro do Instituto. A referida lei instituía um aporte inicial de 3.500.000 para o Plano Previdenciário A, atual Fundo Patrimonial Blindado, quando o Plano Financeiro A atingisse o equilíbrio financeiro atuarial, tais fundos permanecessem em reserva para atendimento do Plano Financeiro B, que teve instituído, naquela ocasião, um aporte inicial de 15 milhões em conta própria. Considerando essas referências, seria de supor o equilíbrio financeiro atuarial do Instituto diversamente do que julgado pelo Tribunal de Contas do Estado, que afirma: conforme bem observado pela fiscalização, a autarquia enfrenta elevadíssimo déficit atuarial em perigosa ascensão nos últimos exercícios, mostrando que as medidas propostas nas reavaliações atuariais não estão surtindo o efeito, trazendo perigo à viabilidade do plano, necessitando de medidas concretas e urgentes para a recuperação financeira da entidade previdenciária, sob pena de futuras consequências seríssimas em desfavor dos segurados. Ainda de acordo com o Tribunal de Contas, estudos devem ser elaborados englobando o poder público, a direção e os conselhos da autarquia, juntamente com os segurados, para deliberação sobre a viabilidade da manutenção do regime próprio da Previdência Municipal. Aponta o Tribunal de Contas também que a inexistência do Comitê de Investimento, cuja existência está prevista desde 2011. Portanto, elaboramos as perguntas, senhor presidente, ao nosso convidado Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM. Primeira pergunta: quais as medidas concretas já foram tomadas para a recuperação financeira do Instituto, após o conhecimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado, que afirmou que a situação é grave e que, em caso de insolvência do regime próprio, o município encontrará dificuldades para honrar os compromissos com os aposentados? O senhor gostaria de responder ou faço as três perguntas? Faço as três perguntas. A segunda: já foi realizado pelo Instituto uma análise sobre a viabilidade da manutenção do regime próprio da Previdência dos servidores, conforme recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Se sim, qual a conclusão? Se não, por que ainda não foi feita? 3. De acordo com a especialistas em providências ouvido pelo jornal A Cidade, na época quem noticiou sobre o rombo da providência dos servidores municipais no valor de R$ 7.800.000, o doutor Leandro Gomes afirma que o problema é que o Executivo não cumpre com a parte dele de fazer o repasse das contribuições patrimoniais. Pergunto: esta realmente é a causa maior do déficit da Previdência Municipal? Portanto, aguardamos as respostas das três perguntas elaboradas por nós, por favor, por parte do superintendente do IPM. Com a palavra, os convocados. O senhor Luiz Antônio e também acompanhando o senhor Richard. Ok. Muito obrigado pelas perguntas.
vou voltar a definir, eu acho que essa matéria ela é bem complexa. O Tribunal de Contas, o auditor que fez o Tribunal de Contas, o senhor sabe a formação dele, nobre vereador? Baseado em estudos e informação prestadas pela reportagem, me baseei somente nisso. Tá bom. Que dá para saber que, veja, para se falar de equilíbrio financeiro e atuarial, eu acho que tem que ser alguém com formação específica. E eu acho que aí, nesse sentido, não está tendo entendimento do que é o equilíbrio financeiro e atuarial. Para isso, então, teve eu vou estudiosos do Tribunal de Contas. Exatamente, por isso que eu vou voltar um pouquinho aqui nesse sentido. Senhor Richard, eu gostaria de só... A questão. Foi uma falha dessa presidência, que não pode haver o debate. Ok, Ele já teve o tempo para formular as 3 perguntas. Em seguida, os vereadores terão 5 minutos para formular uma pergunta e os senhores terão tempo aí para poder responder. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bertins Candioso. Ok, desculpa. Bom, plano financeiro. Então, vou ler a definição novamente. Plano financeiro, sistema estruturado somente em caso de segregação da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, vinculadas, são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, que, como nós colocamos, são planos financeiros, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo financeiro. Gente, plano financeiro não tem superávit técnico e não tem déficit técnico atuarial. São planos equilibrados. Por quê? Todo mês, se vir a faltar recurso, o ente patronal vai passar o recurso necessário para se fechar essa conta. Então, no plano financeiro, não se buscamos um patrimônio, tá, equivalente às provisões matemáticas, porque já foi aprovado em lei, toda vez que faltar recurso, vai ter o repasse do empregador ao Instituto, para o Instituto pagar as suas obrigações. Então, não se há de falar em rombo, não se há de falar em déficit técnico no plano financeiro. Só há superávit ou déficit técnico no plano previdenciário. E aí, o que nós achamos que não deve ter tido essa compreensão da legislação quando se fez o relatório, né? A divisão entre plano previdenciário e plano financeiro. A segunda questão a da viabilidade. O que nós temos? Nosso plano financeiro, como nós acabei de falar, é de uma situação de equilíbrio financeiro atuarial, e o plano previdenciário, ele está hoje superavitário, a situação está muito confortável para o IPM com relação ao plano previdenciário. Esse sim, nós temos que perseguir um patrimônio condizente com as provisões técnicas, com as provisões matemáticas. A terceira pergunta do nobre Edil, ele trata sobre a questão de um déficit relatado de 7 bilhões. Não só uma correção, não 7 milhões, ele fala em 7 bi. Esse déficit, como eu já disse inicialmente na minha fala, segundo o Tribunal de Contas, que o Instituto é deficitário, essa análise é equivocada em virtude do que a própria portaria diz e em virtude da realidade técnica do Instituto. Tá? Como o próprio Sr. Richard disse, em um plano financeiro que não visa a acumulação de recursos, não há que se falar em déficit, uma vez que, no caso de insuficiência financeira, o Tesouro Municipal, ele é obrigado, por força de lei, a fazer o aporte necessário. No caso do plano financeiro B, que eu acredito que tenha sido esse documento que o auditor tenha analisado, acredito que tenha sido esse, não posso afirmar porque não tive a oportunidade de falar com o auditor, quando ele relata isso, entende-se que essa análise técnica, que esse cálculo, ele acaba sendo pro forma para que você possa seguir a portaria 403/2008, uma vez que o fundo ele não prevê a acumulação de recursos, uma vez que no caso de insuficiência o município é obrigado a fazer o aporte. Então, diante desses fatos, mais uma vez,
nós entendemos ter sido equivocado a manifestação do senhor auditor dentro do seu relatório técnico. Com a palavra, o vereador Marcos Papa. Vossa Excelência tem 5 minutos para formular uma pergunta. Uma vez mais, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor Richard, presente aqui à sessão. Boa noite, superintendente do IPM, Luiz Antônio da Silva. Para o senhor que eu dirijo o questionamento, ok? Em 3 de julho de 2014, participei de reunião, os autos da Comissão Especial de Estudos. Pediria, por favor, vereador Rodrigo, os autos, poderia me ajudar, por favor? Muito agradecido, vereador. Na Comissão Especial de Estudos, que analisa a situação do IPM, o Zucoloto está aqui, também participou, esteve conosco na reunião, assistiu. O doutor Nonino também esteve sempre conosco. E estava presente o senhor Richard nesse dia, fazendo a exposição. Segundo o senhor afirmou, os autos da comissão estão aqui, o plano A precisaria de 608 milhões e o plano B, 3,4 bilhões para cobertura. Foi esse o valor projetado atuarialmente para a quitação dos compromissos previdenciários, foi declarado, era de 4 bilhões. Na opinião do senhor Luiz Carlos, senhor Luiz Antônio, perdão, o Tribunal de Contas do Estado está equivocado. Mas o Tribunal de Contas afirma que esse valor de 4 bilhões afirmado perante essa comissão... Vereador, pois não. Vamos atentar para o objeto. Eu estou totalmente atento ao objeto. Eu estou fazendo a explanação antes de fazer o questionamento, presidente. O tribunal, porque a sentença do Tribunal de Contas está no requerimento do vereador Bertinho, que embasou a presente convocação. O tribunal informa, discorda, aliás, em sentença essa que o senhor diz o tribunal estar equivocado, que esse déficit é de 7,8 bilhões, o que equivaleria a 447% da receita líquida de 2014. Assim diz a sentença do Tribunal de Contas do Estado. A autarquia enfrenta elevadíssimo déficit atuarial, em perigosa ascensão nos últimos exercícios, mostrando que as medidas propostas nas reavaliações atuariais não estão surtindo efeito, trazendo perigo à viabilidade do plano, necessitando de medidas concretas e urgentes para a recuperação financeira da entidade previdenciária, sob pena de futuras consequências seríssimas em desfavor dos segurados. E recomendou ao Tribunal de Contas: estudos devem ser elaborados englobando o poder público, a direção e os conselhos da autarquia, juntamente com os segurados, para deliberação sobre a viabilidade da manutenção do regime próprio de previdência municipal, medida que recomendo. A minha pergunta, superintendente Luiz Antônio, vai em outra observação também e determinação. Eu espero saber o que a superintendência do IPM está fazendo sobre a obrigatoriedade pela implantação do Comitê de Investimentos. Haja vista que é uma recomendação não, é portaria do Ministério da Previdência Social de 2011, ainda descumprida pelo Instituto, pelo IPM, salvo se o senhor esclarecer nesse momento. Comitê de Investimentos independente e participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos. Ficou claro por que o IPM ainda não acatou a portaria do Ministério da Previdência Social e instituiu o Comitê de Investimentos e a recomendação também que faz o Tribunal de Contas, porque é uma sentença que está aqui, né? A visão que os senhores colocam na noite de hoje
terá que ser discutida num outro processo, porque isso aqui é uma sentença do Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o superintendente do IPM, senhor Luiz Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Marcos Papa. O Comitê de Investimentos está criado e em funcionamento. Essa era... Desculpa. O Comitê de Investimentos entrou em efetividade no exercício de 2016. Não consigo precisar o mês agora, mas a partir desse ano ele já está em efetividade, com suas reuniões ordinárias sendo já em andamento. Com a palavra, o vereador Maurício Gasparini. Vossa Excelência tem 5 minutos para formular uma pergunta. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, agradecer a presença do superintendente do IPM, nos honra com a presença hoje. Antes de fazer a pergunta, eu queria dar uma explanação sobre o que eu penso desse assunto. Infelizmente, paira no ar, e eu até estava falando com o vereador Bertinho sobre isso, uma insegurança, né? E isso não diz respeito só a Ribeirão Preto, diz respeito ao nosso país. As pessoas hoje, a grande realidade é essa, independente de ser IPM, INSS, qualquer previdência que você está pagando hoje, o brasileiro não tem a certeza se vai receber esse dinheiro amanhã. Posso citar como exemplo o estado do Rio de Janeiro, onde os aposentados não estão recebendo. Chegamos a esse absurdo no nosso país, vereador Bebeto. Então, é essa insegurança que eu acho que faz com que nós, vereadores, superintendente, estejamos preocupados em saber como anda o Instituto de Previdência Municipal. Aqui, esse é o nosso dever. E eu acho saudável, tanto que eu defendo nessa casa, que eu acho que todos os dirigentes de pastas do município deveriam vir pelo menos uma vez por ano aqui nessa casa, mostrar como estão andando as coisas. Acho que não precisaria ser convocado, devia vir aqui uma vez por ano, de livre e espontânea vontade, demonstrar como está indo o exercício de sua pasta. A gente resolveria muita coisa para o futuro, né? E não ficaria especulando coisas do passado, como acontece muito na política também. Confesso que várias das perguntas que eu iria fazer já fizeram aqui, o vereador Marcos Papa acabou fazendo, por último, a pergunta que eu ia fazer sobre o Comitê de Investimentos, né? Mas eu acho que uma das perguntas também muito importantes que a gente tem que saber, devido à explanação dos dois, eu acho que nós só vamos conseguir medir a estabilidade do Instituto analisando nos últimos 12 meses se precisou ter aporte mensal. Porque Vossas Excelências afirmaram que o técnico, né, do Tribunal de Contas se equivocou, uma vez que o aporte, se faltou dinheiro, o município tem que chegar no fim do mês e fazer o aporte. Eu acredito que se a gente analisar os últimos aportes, de qual o valor que foi, e se há quantos meses que vem precisando fazer esse aporte mensalmente, confesso que não acompanhei isso. Não sei nem se teve aporte, essa é a minha pergunta. Quanto que foi, vamos pegar aí um período de 12 meses, quanto que foi que o município precisou acudir às contas do IPM? Eu prestei muita atenção nas palavras do... É difícil falar o nome, como é que é? Autuário. Quando ele chegou, eu falei, a primeira coisa que você faz, explica o que é isso, que a maioria aqui não sabe o que é, né? Inclusive eu. Qual a principal função do IPM, né? A principal função do IPM, garantir o pagamento dos benefícios, né, do servidor público se aposentar, do pensionista, né, da viúva, de todos. Mas é que na história do IPM, principalmente aqui em Ribeirão, em algumas vezes se tentou
desviar esse objetivo, fazendo com que o IPM virasse caixa da prefeitura. Esse é o grande problema da nossa cidade. Não foi nenhuma, nem duas e nem três vezes que se tentaram fazer isso. Portanto, fico feliz que Vossa Excelência tinha declarado isso aqui. O principal objetivo é garantir o pagamento dos aposentados dos servidores públicos de Ribeirão Preto, e nunca ser caixa ou banco da prefeitura. Parabéns por esse seu entendimento. Portanto, a minha pergunta é essa sobre o aporte nesses últimos 12 meses, quantos foram feitos e qual o valor? Muito obrigado. Com a palavra o senhor Luiz Antônio. Obrigado, vereador Maurício Gasparini. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco antes da sessão e eu dizia ao nobre vereador que realmente quando se fala em previdência é um tema extremamente complexo e é de grande preocupação de toda uma nação, de todos os brasileiros. A grande preocupação, será que eu vou ter, será que eu vou receber todo o dinheiro que eu depositei com o esforço do meu trabalho, com o derramar do meu suor? Eu ainda dizia ao nobre vereador, olha, o pai do nobre Edil esteve ocupando a cadeira de executivo por 4 vezes e ele sabe muito bem o que é previdência, o que é regime próprio. Com relação à pergunta, eu digo ao vereador, responda a essa casa, que o IPM ele não recebe aportes, não porque não porque o governo não tem dinheiro, mas porque não houve necessidade. Desde o ano de 2015, o último aporte ocorrido, salvo a minha memória, foi no ano de 2014, e durante o ano todo ele foi na casa, salvo engano, nobre vereador, posso lhe responder posteriormente com precisão, 12.413.000, aproximadamente no ano de 2014. No exercício 2015-2016, a prefeitura ainda não aportou. Peço permissão a essa presidência, o atuário técnico gostaria de fazer uma complementação. Muito boa a sua pergunta, nobre vereador. E ela realmente traz essa preocupação da Previdência. Nós temos a nível do Brasil, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Por que nós, quando nós levantamos e vamos fazer a avaliação atuarial, nós levantamos o cadastro individualizado de todos? E para o senhor ter uma ideia, nós fazemos um fluxo financeiro e atuarial exigido pelo Ministério da Previdência para os próximos 150 anos. 150 anos. Então, nós simulamos como os atuais aposentados vão vir o resto da vida, eles vão ter a sua sobrevida. Como é que os atuais pensionistas também a cada ano vão se comportar? Como é que cada servidor em atividade tem direito a se aposentar e vai se aposentar? Qual a velocidade que vou se aposentar e qual o provável gasto que nós vamos gastar com a aposentadoria? Como vai ocorrer as pensões e quanto que nós devemos gastar a cada ano? Então, de que maneira que nós temos que fazer um fluxo, e aí nós passamos tanto o fluxo financeiro atuarial separado por plano, um para o plano previdenciário, o outro para o plano financeiro, essas informações ao Ministério da Previdência, hoje Ministério da Fazenda, colocando essas informações e mostrando dentro deste fluxo qual é o provável valor que o município pode, no futuro, vir a repassar como insuficiência financeira no plano financeiro. Ok? Então, isso é muito importante, porque além do valor que nós temos que definir na alíquota de contribuição, nós calculamos qual o provável valor que deve vir a talvez faltar essa insuficiência financeira do plano financeiro, para o município já se preparar com esse provável custo futuro, para os nobres já se prepararem até no nível do orçamento. Então, por exemplo, olha, em 2015 para 2016, 2019 para 2020, a gente já vai ter o provável valor que a gente vai ter que se gastar com a Previdência. Então, a avaliação atuarial, ela se preocupa muito neste sentido, no futuro, e para a gente ter toda a liquidez e solvência do Instituto. Porque uma instituição que se prontifica a pagar benefícios,
por 20, 30, 50 anos para o futuro, em primeiro lugar, ela tem que ser sólida e solvente durante todo o seu período. Com a palavra, vereadora Gláucia Berenice. Vossa Excelência tem 5 minutos para formular uma pergunta. Senhor presidente, Bebé, Luiz Antônio da Silva, Richard, nobres vereadores, público presente, imprensa, eu sinto os senhores muito tranquilos com relação ao equilíbrio financeiro do IPM, e não é isso que a gente sente, né, enquanto vereadores, enquanto funcionários, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, não é isso que a gente não estamos sentindo essa coerência. Em 2011, houve um aporte de 800 inicial, né, de 805 milhões no Plano A. Em 2014, 15 milhões do Plano B. A Prefeitura tem feito esses aportes sistematicamente, justamente porque há previsão de suprir a insuficiência. Podemos imaginar, a princípio, que o Plano A há recursos acumulados para que se dê conta dos pagamentos. Por isso que o Plano B há necessidade sempre de aportes da Prefeitura. Eu ainda não me sinto tão tranquila com relação à colocação que vocês trouxeram e o que o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico fiscalizador, a avaliação que ele fez, que estabelece mesmo um rombo. Ele fala que tem havido um rombo, né? E depois houve toda uma confissão de dívida da Prefeitura com relação ao não repasse dos recursos. Então, a gente teme muito por esse equilíbrio. Mas, como já foi respondida essas perguntas e outras que eu iria fazer, me restou só uma. O decreto de 2012, só queria registrar, né, que realmente eu não me senti confortável e nem satisfeita com a resposta. O decreto de 2012, 2022 e 2015 disciplina os procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos ao município, prevê no artigo 8º que tais recursos, os depósitos judiciais administrativos, serão destinados exclusivamente, aí tem uma série de hipóteses, né, precatórios judiciais, dívida pública fundada, e no inciso 4º coloca que também deve ser destinado exclusivamente à recomposição atuarial de fundo de previdência referente ao regime próprio de previdência. Isso tem ocorrido? Em caso positivo, se a Prefeitura tem feito esses repasses, qual é o valor até o momento que foi repassado? Dos depósitos judiciais e administrativos previstos no decreto 222 de 2015. Com a palavra o senhor Luiz Antônio. Esses recursos eles são voltados à recomposição financeira do IPM. É uma hipótese prevista nesse decreto da prefeita. Bom, ok, vamos lá. Eu vou pegar de novo aqui a portaria 403, no seu artigo 20. Né? Então, o que é o artigo 20 da portaria 403? Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização. O que é o plano de amortização? É a alíquota adicional suplementar. Então, hoje, a Prefeitura ela já tem as contribuições com 22% e estão em dia com as contribuições todo mês ao IPM. Né? Então, o artigo 20, olha. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização, previsto nos artigos 18 e 19, para o equacionamento do déficit atuarial, do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, será admitida a segregação da massa de seus segurados, observados os princípios da eficiência, economicidade na realocação dos recursos financeiros do RPPS
e na composição das submassas e os demais parâmetros estabelecidos nesta portaria. Então, foi o que foi feito. Então, quando se adotou aqui o sistema de segregação de massa, já é na busca do equilíbrio financeiro atuarial, onde o que é o nosso plano financeiro? É um plano que é em extinção, que nós temos segurados ativos, aposentados e pensionistas, e não tem servidores que entram nele mais. Todos os servidores que vão prestar o concurso público e entrar na prefeitura, câmaras e autarquias, né, eles vão entrar no plano previdenciário. Então, esse sim, nós vamos buscar o equilíbrio financeiro atuarial do patrimônio com relação às suas provisões matemáticas, suas provisões técnicas. E o plano financeiro, como definido na própria portaria, toda vez que houver insuficiência financeira, vai haver o repasse do município ao Instituto de Previdência, ok? O que é importante? Dentro da avaliação atuarial, e aí até um documento que eu acho que deveria ser melhor apreciado por todos, né? Nós fazemos um fluxo financeiro atuarial para os próximos 150 anos, ou seja, essa insuficiência nós já vamos prevendo a cada ano quanto que ela deve ser e se ela vai ocorrer. E dentro dessa insuficiência que é importante fazer parte do orçamento do município, e o município também já se precaver nesse sentido. Ou seja, olha, hoje, por exemplo, na hipótese, tá, não que isso está ocorrendo, mas vamos supor que hoje a insuficiência é de 1 milhão. Quando vai ser daqui o ano que vem? Quanto que vai ser daqui a 5 anos? Quanto que vai ser daqui a 10 anos? Então, tudo isso é um documento, sai da informação da avaliação atuarial, que é muito importante, que é uma peça fundamental para o orçamento do município. Por isso que na avaliação fazemos separado por cada plano, plano previdenciário, plano financeiro, né, e para o município se precaver nesse sentido e ter a sua programação no seu gasto de pessoal. Gente, lembrando que gasto de pessoal, de servidores, não é só a folha salarial, né? Ela é folha e seus encargos. Ok? Isso é total de gasto pessoal. Nós temos servidores efetivos, comissionados e temporários. Então, tudo isso a gente vai ter que fazer, já é feito na avaliação atuarial, mas a gente tem que observar até para ver o comprometimento do gasto de pessoal do município. Com a palavra o vereador André Luiz. Vossa Excelência tem 5 minutos para formular uma pergunta. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, público presente, os que nos acompanham em casa. Na última sessão, em que nós votamos o projeto relativo ao IPM, eu até fiz uma saudação ao doutor Nonino, lembrando que sempre que se fala em IPM, principalmente do envio de projetos dessa casa, causa grande preocupação ao funcionalismo. Como já foi dito aqui, por muitas vezes a administração pública municipal em Ribeirão Preto se socorreu de recursos do IPM. Então foram transações históricas, deixou de repassar, vendeu terreno, enfim. Eu busquei conversar com alguns servidores e entender o que eles gostariam de perguntar ao superintendente. Não sabia que ele seria acompanhado pelo atuário, aliás, esse tema nos causa tanta preocupação que, enquanto sindicalista, já estive no seu escritório, lá na capital, debatendo, entendendo. E do extrato que eu obtive dos trabalhadores, ele pode ser manifesto da seguinte forma. Embora existam adequações atuariais anuais, como foi bem explicado pelo atuário Richard, em 2011 foi garantido para os servidores, para toda a comunidade de Ribeirão Preto, que as segregações de massa seria a salvação do IPM a longo prazo, até porque o Tesouro viraria garantidor. Passados menos de 5 anos, a pergunta veio até em termo popular, né? Existe alguma pegadinha? Essa foi a pergunta, mas eu vou traduzir de um modo mais formal. Qual foi o real motivo para o envio do projeto de lei que foi aprovado por essa casa em forma de substitutivo?
há algum interesse oculto em se utilizar a reserva ou o fundo que hoje existe no IPM? Existe algum desejo de deixar de pagar os parcelamentos que existem com relação a dívidas antigas da administração? Existe alguma possibilidade de atrasar repasses patrimoniais? Que palavra o superintendente, agora o atuário, dariam para o coletivo, não só para os servidores que estão acompanhando aqui agora, mas para aqueles que participam dos vários planos, aqueles que estão na ativa hoje e que estão nas diversas massas? Qual a tranquilidade que eles podem ter de, efetivamente, o seu instituto não sofrer qualquer ingerência? E a gente não fala dessa administração, ela já está caminhando para o seu ocaso. Para nos próximos anos, essa administração passa, o atuário tem um contrato com a administração, deve continuar, nós continuaremos, espero que vivamos muito tempo, nossas esposas vão continuar. Qual a palavra de tranquilidade que pode ser encaminhada nessa noite? Muito obrigado. Com a palavra o senhor Luiz Antônio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador André. Entendo que o questionamento ele não está diretamente ligado à pauta, mas eu entendo que é merecido o esclarecimento, de acordo com o questionamento do senhor vereador, porque ele é de interesse da classe servidora deste município, e até digo, senhor vereador, e até lhe agradeço, porque é uma oportunidade de esclarecimento de um tema relevante, que vem sendo discutido, e existem vozes que se ecoam em torno desse assunto, mas muito se discute, pouco se fala. E aí, dentro dessa questão, nós dizemos que, em primeiro lugar, esse projeto de lei que foi encaminhado, como eu disse inicialmente, ele foi, na realidade, um estudo que caminha desde o ano de 2014. E esse estudo, no seu término, ele necessita da aprovação do Ministério da Previdência Social, que é o órgão maior, é o órgão fiscalizador de qualquer RPPS. Com total segurança jurídica e administrativa, eu falo que a classe de servidores, que por sinal eu preciso aqui fazer uma correção e um pedido de desculpas de não tê-los mencionado, servidores públicos municipais presentes nessa noite, que nos prestigiam, o meu pedido de desculpas inicial por não tê-los mencionado e o nosso muito obrigado pela presença. Essa adequação, essa reestruturação de acordo com o projeto de lei, ele blinda de vez e ele, dentro de seus termos e de acordo com o documento que tramitou dentro do Ministério da Previdência e que serve como base para a elaboração e homologação do projeto, não existe qualquer linha, qualquer parágrafo, qualquer termo que permita e diga sobre a transferência de recursos do Instituto para o Tesouro Municipal. Falo com tranquilidade que todas as reservas, elas ficam de vez blindadas. A única transferência que fala o projeto e autorizado pelo Ministério é sim a transferência de vidas do plano financeiro para o plano previdenciário, que aí sim demonstra ainda mais segurança, porque aí essas vidas, essas pessoas que estariam sendo migradas para esse plano, elas estão indo para um plano capitalizado, superavitário, sem qualquer necessidade de intervenção futura do Tesouro Municipal, uma vez que ele é superavitário. Esse sim é capitalizado. Só me permite a complementação do senhor atuário? Colaborando aqui nesse sentido, eu acho muito importante, e aí até agradecendo a pergunta mesmo, essa preocupação é uma coisa salutar, acho que todos temos que ficar preocupados realmente com a Previdência, no município, no Estado, e na União, e eu acho que nós temos que, essa preocupação nos traz uma reflexão, que a gente precisa. O que é Previdência? Previdência é colocar os recursos hoje para um benefício de amanhã, ok?
E aí eu tenho até algumas colocações que ela é muito interessante. O que é mais justo, a capitalização ou a previdência da repartição simples, por exemplo? Então, no regime geral, né, de previdência, no RGPS, nós temos uma repartição simples, então, ou seja, o que o Richard paga de contribuição está indo para uma geração já de aposentados, de que maneira que a geração futura vai estar pagando o benefício do Richard quando o Richard estiver aposentado. Ou seja, nós misturamos geração com a contribuição e com o benefício. Isso é o sistema de caixa simples. E os regimes próprios, muito diferente desse sistema, buscam o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é o nosso equilíbrio financeiro e atuarial dentro da capitalização? Vou dar um exemplo. O Richard, no primeiro dia de trabalho, a contribuição do Richard vai ser guardada para o Richard. E o empregador também vai ter uma contribuição que vai ser guardado para o benefício do Richard. Ou seja, se o benefício é alto ou é baixo, não importa. É o próprio esforço do funcionário, do segurado e do empregador em seu nome. Eu não misturo gerações e não misturo contribuições. Então, é isso que nós buscamos no plano previdenciário. É formação através da capitalização do seu próprio benefício e não misturar gerações. Porque a gente viu que quando a gente mistura gerações com a previdência e contribuições de várias gerações, a gente chega aí, né, numa situação onde não fecha essa conta. Então, essa é uma preocupação muito importante e que a gente realmente está tomando todas essas ações nos regimes próprios nesse sentido. Lembrando que o município ele tem sempre a opção de estar vinculado ao regime geral de previdência social ou ter o seu regime próprio de previdência. Lembrando que se estivéssemos no regime geral de previdência social, qual seria o patrimônio para a previdência? 0. E hoje temos mais que 250 milhões. Ok? Então, a procura deste equilíbrio financeiro atuarial é uma preocupação muito salutar, tanto do funcionalismo, dos servidores, como tem que ser uma preocupação do gestor e também do órgão regulador e também do município do estado como um todo. E eu queria também frisar para vocês um ponto muito importante que vocês têm que verificar. É importante que sempre na cadeira de superintendente do IPM seja observado uma pessoa técnica. Então, o Luizinho ele está aqui, ele é uma pessoa, não porque ele está aqui, mas ele é uma pessoa formada em economia, tem um pós-graduado, se eu não me engano, em gestão pública, né? E fez o curso de CPA 10 para os investimentos, para os regimes próprios. Então, é importante, porque trata com muito recurso, é importante o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo e a Superintendência e a Diretoria ter uma formação técnica muito boa nesse sentido. Eu estou colocando isso, como o vereador colocou, as pessoas, ou seja, os prefeitos passam, né, mas o servidor fica. Então, por isso que é importante nós temos uma capacitação da superintendência e da diretoria dos institutos de previdência. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jorge Parada. Vossa Excelência tem 5 minutos para formular uma pergunta. Senhor presidente Bebé, nobres colegas, eu teria, assim, algumas perguntas, mas sei que tem que fazer uma pergunta, mas eu acho que é mais abrangente a minha preocupação, porque nota-se que os funcionários normalmente, principalmente na prefeitura, eles têm tido reajustes normais, no mínimo da inflação, mas muitas vezes acima da inflação, têm tido gratificações merecidas, alguns têm plano de carreira, e isso naturalmente, como foi dito, vai criando um passivo grande para o IPM, a responsabilidade, quando se aposentarem, de pagar essas aposentadorias. E a gente tem visto também uma tendência muito grande das administrações de terceirizar contratações. E tem até uma lei federal para se fazer terceirização até de atividade fim. Quer dizer, até médico, dentista, você vai poder, serviço público, se passar essa lei no Congresso, vai poder
terceirizar. E nós sabemos que os terceirizados, eles não contribuem com o regime de previdência própria. Quer dizer, eu acredito que isso vai criando um passivo grande no caixa dos institutos previdenciários municipais, e eu não sei como é que isso está sendo tratado especificamente pelo IPM aqui em Ribeirão Preto, uma vez que alguém tem que pagar almoço, alguém tem que pagar a janta, alguém tem que pagar o café da manhã, uma hora não tem para pagar o almoço, vai vender a janta para pagar o almoço, e a prefeitura entra nesse jogo aí. Então eu queria saber se não existe um plano para tentar se enfrentar essa situação, que eu acredito que ela é crescente, e até de tentar se convencer que a prefeitura, e tem outro aspecto também, cada vez mais se vê menos contratações, isso não é só na prefeitura, o Estado, por exemplo, alguém aposenta, dificilmente tem reposição, quer dizer, não tem gente nativa para pagar o aposentado. Como é que faz isso? Se você diminui as pessoas que entram no serviço público, como é que você vai garantir daquelas que saem? Eu acredito que é um problema grave. E para finalizar, eu sei que é uma outra pergunta, mas eu não poderia deixar de perguntar, que me chama a atenção quando se fala que o Tribunal de Contas se enganou na avaliação da questão dessa dívida. Quando o Tribunal de Contas, eu acredito que tem técnicos altamente especializados para analisar essas questões orçamentárias. Então, eu não consegui muito bem, quando se falou que houve um engano do Tribunal de Contas, contradizendo essa situação do déficit no IPM de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM. O senhor pode responder, quem vai responder é o atuário Richard Mendes Dutzman. Nobre vereador, muito obrigado pela pergunta, né? A nossa colocação é o seguinte, o valor de 7 bilhões e 800 mil, se eu não me engano, ele veio da própria avaliação atuarial, esse valor, ok? Então, esse valor que apareceu no relatório do Tribunal de Contas, ele foi tirado da própria avaliação atuarial. A questão, nesse sentido, não é o valor em si, que ele saiu da avaliação, é que não é um déficit técnico, esse é um valor que o município, em cima do plano financeiro, o resto da vida, vai ter essa insuficiência, qual é o impacto que o município tem para pagar todo este grupo de pessoas o resto da vida? É esse valor de 7.800, ao longo dos próximos 150 anos. Ok? E aí o que nós fazemos na avaliação atuarial? Nós calculamos a cada ano qual é a provável insuficiência para os próximos 150 anos. O que nós colocamos não foi no sentido de um erro, foi no sentido do erro da definição como rombo, como déficit. Não é um déficit, não é um rombo, e sim é o valor naquela balança de pratos, quanto é o meu ativo, quanto é o meu passivo. Então esse seria o valor necessário do compromisso todo dessa geração de pessoas até o final da vida, e que nós vamos mostrando a cada ano. Então, a nossa colocação, muito longe disso, foi uma colocação que não é um rombo técnico, não é déficit técnico, e não há de se falar em déficit técnico num plano financeiro, nesse sentido. Só, senhor presidente, fazendo um complemento ao que o senhor atuário disse, nobre vereador, se o mesmo auditor folheasse, não estou dizendo que ele não o fez, mas entendo eu que se assim ele o tivesse feito, talvez a interpretação tivesse sido um pouco diferente, porque dentro do cálculo atuarial do ano de 2014, se ele observar a redação do atuário no item 12, que faz parte do cálculo, do plano de cálculo atuarial, quando ele trata, por exemplo, do fundo financeiro B, ou do plano financeiro B, ele é desmembrado em ativo real ajustado, provisão matemática, plano de amortização, e aí ele vem a última linha, que é o equilíbrio atuarial. E ele é zerado, de acordo com a redação do atuário. Isso é uma redação técnica. Por que ele é zerado?
porque ele não prevê o acúmulo de recursos e, no caso da insuficiência, de acordo com a portaria, como foi dito, o município vem e aporta. Então, acredito que, uma vez ele folheando esse documento, ele teria a oportunidade de fazer essa observação. De acordo com o que a vereadora Gláucia disse, que se espanta com a nossa tranquilidade, que é diferente daquilo que expressa a mídia e os jornais. Essa é uma tranquilidade profissional. É uma tranquilidade que está resguardada de acordo com os números, de acordo com o trabalho, de acordo com a administração que nós fazemos no Instituto. Então, isso nos dá essa tranquilidade de lidar com esses números, porque os números não mentem, né? Para aqueles que gostam de matemática, sabem disso. Os números não mentem, os números são claros. E de acordo com o cálculo atuarial, de acordo com todos os relatórios, de acordo com tudo aquilo que faz parte do nosso trabalho, isso nos tranquiliza, porque nós estamos fazendo, dentro da nossa competência, aquilo que tem que ser feito, tanto o Instituto quanto o escritório atuarial. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Beto Canguçu. Vossa Excelência tem 5 minutos para formular uma pergunta. Boa noite a todos e a todas que acompanham essa sessão. Boa noite aos convidados, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Me permita começar a minha locução discordando de 2 questões colocadas pelos nossos convidados. Primeiro, em relação de que os números não mentem, Luiz. Tem uma definição que eu gosto muito, de que estatística é a ciência que tortura os números para fazer eles confessar aquilo que eles querem. É uma definição bem interessante sobre estatística. Que estatística é uma ciência que tortura os números para que ela confesse aquilo que os que estão analisando querem que ela confesse. Portanto, eu não comungo da tese de que ciências exatas, a matemática não mente. Às vezes, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Segunda discordância em relação ao nosso prezado auditor, e aí, de tudo que eu vou falar, eu tenho um pouco da minha experiência. Eu estava conversando aqui com alguns colegas da imprensa, é uma sessão difícil para a gente até participar, porque é muito técnico, muitos números, né? E a gente não tem condições, no mesmo patamar de que vocês estudam e elaboram os pareceres, poder debater a questão dos números. Mas eu tenho uma experiência que eu sou funcionário de um banco público, ex-banco público estatal, que é o Banespa. Nós temos uma experiência de gestão de fundo bastante interessante lá. Então, a minha discordância é de que o que garante, aqui eu queria sugerir aos servidores, experiência nossa do Banespa, o que garante as nossas aposentadorias, eu não acho que seja uma direção técnica. Eu não acho que, de novo, o tecnicismo resolva essa questão. Eu acho que o que garante a sobrevivência dos fundos é uma boa gestão política dos fundos. E esta boa gestão política passa, aí uma sugestão para os servidores, que nós conquistamos isso com muita luta no Banespa, passa pela necessidade e existência de ter um diretor eleito pelos funcionários no Conselho de Administração. Eu não sei se já tem, se não tiver, é urgente que tenha, porque toda a discussão passaria com a presença do representante eleito pelos funcionários. Outra questão também que é da nossa experiência, o próprio comitê de investimento. Não pode existir comitê de investimento sem a presença de servidores também neste comitê de investimento. Eu não sei quantos planos existem para os servidores municipais, mas no caso do Banespa, para cada plano tem um comitê gestor daquele plano composto por funcionários também do banco, e no caso deveria, se tem 2 ou 3 planos dentro do IPM, em cada um desses planos deveria ter um comitê gestor com a participação dos servidores municipais. Acho que isso garantirá o futuro do IPM e garantirá o direito dos servidores, e não a gente ter uma boa, não que não seja necessário, um bom presidente, um bom diretor técnico com conhecimento técnico. Mas eu penso que a gente está melhor seguro quando a gente tem o controle da representação política nesses conselhos, porque é o voto direto dos interessados que garante a sobrevida do plano. Com base na pergunta do André,
com relação à pegadinha, a palavra do superintendente Luiz me trouxe uma dúvida, superintendente. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Nós aprovamos aqui recentemente o plano, o substitutivo proposto pela Comissão de Justiça. Não sei se já chegaram ao conhecimento de vocês o que foi proposto, mas me corrija se eu estiver equivocado. O que possibilitou, na minha visão, no meu voto, a aprovação do plano foi exatamente a garantia de que, eu não sei dizer A ou B, qual que é as massas aí, mas tem o plano financeiro. Pelo que eu entendi, o plano financeiro é um conjunto de servidores mais antigos, que independente da situação atuarial, de estar deficitária ou superavitária, o governo municipal garantiria esses servidores. E o plano previdenciário teria aquela política de capitalização, ou seja, tem a contribuição, as despesas, e isso que vai garantir a boa gestão dos recursos financeiros, que vai garantir o futuro desses servidores. Pelo que eu entendi da fala do superintendente, propôs-se sair do plano financeiro para o plano previdenciário. E aí que me chamou a atenção. Se essa proposta de transferência, se não viesse, como me parece que não veio, me corrija se eu estiver enganado, com a garantia do substitutivo da Comissão de Justiça, de que, em caso de faltar recursos no plano previdenciário, terá a obrigatoriedade do aporte do Tesouro Municipal, aí eu acho que o meu voto foi correto, porque eu só votei por conta desta alteração, porque não tinha no projeto original. Porque senão, o que estaria acontecendo? O governo estaria propondo... Concluindo, vereador. O governo estaria propondo essa transferência para se isentar de, no futuro, ter que aportar dinheiro para garantir a aposentadoria dos integrantes do plano financeiro. Então, isso seria um péssimo negócio e aí seria o pulo do gato. E isso aconteceu também conosco no Banespa. Nós tínhamos lá o Banesprev 2, o Banesprev 3, o Banesprev 2, da qual eu fiquei e não mudei, e que, independente de ter ou não recursos no fundo, o patrão é obrigado a honrar a minha aposentadoria e da minha esposa até o final das nossas vidas. Por favor, vereador, conclua. O Banesprev 3, se eu migrasse, o que iria garantir a minha aposentadoria era o equilíbrio e o saldo financeiro daquele plano. Então, a minha pergunta é exatamente esta. O plano, a lei que veio aqui para a Câmara, ela não previa essa responsabilidade do Tesouro. Então, talvez, se não tivesse a intervenção da nossa Comissão de Justiça e do nosso voto, talvez nós teríamos nessa incerteza no futuro em relação à manutenção e à garantia do plano financeiro. Que é só que o superintendente confirmasse se eu estou equivocado ou não em relação... Com a palavra o senhor Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Beto Canguçu. Foi de grande valia a exposição do nobre vereador. Primeiramente, eu gostaria de informar a todos dessa casa, a todos que estão aqui e ao público que gentilmente nos assiste, que o Instituto de Previdência dos Municipários de Ribeirão Preto, vereador, ele segue as suas aplicações financeiras, né? O vereador citou com relação aos fundos de investimento, aquilo que o Ministério determina e aquilo que é permitido ao Instituto. Um Instituto de Previdência, ele não pode simplesmente colocar, investir o dinheiro daquelas pessoas que trabalharam e depositam a sua confiança no Instituto em qualquer fundo de investimento. Existem fundos específicos, fundos que são assim determinados e designados pelo próprio Ministério da Previdência. E o Instituto de Ribeirão Preto não faz diferente disso. Todos os recursos do Instituto de Previdência de Ribeirão Preto, eles estão alocados em bancos federais, ou seja, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E eles estão alocados em fundos específicos destinados aos RPPS. Fora desses fundos, não é permitido a qualquer RPPS investimento. E o RPPS de Ribeirão Preto, ele segue à risca a determinação do Ministério da Previdência, e isso pode ser constatado por meio dos seus conselhos de administração e fiscais. Com relação à direção do órgão, é sabido, né, por essa casa que é de livre nomeação
da chefe, né, da chefia do Executivo. E em amanhã, eu não estando à frente da direção do órgão, eu vou ficar muito feliz se passar por lá um servidor de carreira ou não, que assim o seja, que seja detentor da mesma preocupação que eu tenho, que não é deixar legado, mas sim fazer aquilo que é certo. Isso vai me deixar muito feliz. Com relação ainda à direção do órgão, o Instituto de Previdência, o RPPS de Ribeirão Preto do Brasil, ele segue as determinações do Ministério. Como eu disse inicialmente na minha fala, nós somos fiscalizados diretamente no âmbito federal. Quem nos fiscaliza, além do Executivo, é também o Ministério, e nós só podemos andar de acordo com a linha que o Ministério estabelece, nem a esquerda, nem a direita. Com relação ao Comitê de Investimentos, vereador Beto, ele é composto de acordo com o que é publicado, aquilo que está na lei, por 5 membros, dos quais a maioria, 3 deles, são funcionários de carreira que prestam seus serviços junto ao Instituto de Previdência de Ribeirão Preto. Se o senhor presidente assim me permite, por solicitação do próprio atuário, o mesmo eu gostaria de transcorrer no que diz respeito ao projeto de lei que foi encaminhado a essa casa agora no mês de maio. Bom, antes até do projeto de lei, etc., entrar nesse ponto, eu agradeço até a pergunta e a nível de esclarecimento, né? O Banespa, o Banesprev, obedece à legislação específica da SPPC e da Previc, diferentemente dos regimes próprios de previdência, que é da Secretaria da Previdência Social. Então, são legislações diferentes, leis, artigos, normas totalmente diferentes, tanto um como o outro. A previdência do Banespa, do Banesprev, é uma previdência complementar, ou seja, todo mundo está vinculado ao regime geral e é uma complementação, é o acima do teto ou acima do valor da previdência do regime geral, diferentemente do nosso regime próprio, que é uma previdência total, né, que ela pega o total do funcionalismo. Bom, um outro ponto também diferente, ao regime próprio é assegurado o benefício definido, ou seja, está vinculado ao seu salário hoje o servidor, né? Diferentemente dos fundos de pensão, que você tem 2 opções. Você pode ter o benefício definido, onde você define em função do seu ganho, ou você pode ter a contribuição definida. Então, no que foi proposto para o nobre vereador, era sair de um benefício definido para uma contribuição definida, coisa que é impossível aos regimes próprios, não se adota e é impossível aos regimes próprios, né? Com relação, concordo muito com o nobre vereador, com relação aos servidores, eles têm que participar realmente da gestão como um todo, e hoje eles participam, tanto do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, formado por servidores efetivos, né, que estão lá para olhar e fiscalizar o regime próprio, o Instituto de Previdência. Bom, quando nós colocamos pela formação e pela participação do funcionalismo, numa questão técnica, para realmente não ter um cunho político, né? E isso que é muito importante, que o regime próprio, ele é por um tempo projetado por tempo indeterminado e que não tem que ter um cunho político na sua administração, tanto do passivo como do ativo. Então, isso que é muito importante, que eu queria frisar. Senhor presidente, se me permite, só mais uma informação, além dos... Senhor Luiz, eu sei que não é permitido, mas uma exceçãozinha, por gentileza. Não, eu só estou em dúvida se no projeto original da Prefeitura estava garantido de que essa transferência do fundo financeiro para o fundo previdenciário, a responsabilidade do poder público, do Tesouro Municipal, na garantia futura do pagamento. Perfeitamente. Desculpa, essa eu acabei esquecendo. Tanto o plano previdenciário como o plano financeiro, o Instituto de Previdência administra os dois, ok? No plano de previdência, nós buscamos o acúmulo de recursos, no plano financeiro, não.
Porém, se vir a faltar recurso no plano financeiro, nós vamos ter que ter o quê? Uma alíquota adicional suplementar. Ou, na pior das hipóteses também, o município ele honra como qualquer autarquia. Então, ele vai ser, se um dia faltar recurso, ele vai ter que honrar, né, dando a garantia do sistema previdenciário para ambos os planos, tanto para o plano financeiro como para o plano previdenciário. Tá? Então, nesse sentido, a garantia é a mesma, a solidez é a mesma. Só que, por que nós perseguimos e por que nós vamos atrás do plano previdenciário? Para bem do próprio funcionalismo. Por quê? Gente, se nós temos um valor total para se gasto com o pessoal, se eu estou gastando muito nos encargos, tendo uma complementação muito grande, porque nós não poupamos, quem é que acaba perdendo com isso? O servidor em atividade. Através de quê? Através de achatamento salarial, através de não dissídio, através de não concurso público. Então, o sistema previdenciário estruturado, ele busca o equilíbrio do município no curto, médio e longo prazo. E aí, no fluxo financeiro atuarial para os próximos 150 anos, é que nós temos que se preocupar com esse orçamento, se preocupar com o orçamento para fechar essa provável conta e também, aproveitando aquela questão anterior, né, com relação aos concursos públicos também. A preocupação aí é na gestão municipal e estadual. Só um complemento, senhor presidente. Vereador Beto, com relação à transferência dessas vidas, né, do plano financeiro para o previdenciário, entende-se como uma dupla garantia, porque além dele ter o órgão pagador como garantidor, no caso da insuficiência ele também passa a ter o Tesouro Municipal. E ainda falando um pouquinho da gestão do Instituto de Previdência, é sabido por muitos, mas faço questão de frisar que o Instituto, na sua direção, ele tem um funcionário de carreira, que é o diretor administrativo, e os seus conselhos, eu já disse isso e repito, administrativo e fiscal, é composto na sua integralidade por funcionários de carreira. Encerrando a rodada de perguntas, convido o vereador Bertinho Scandiuzzi, autor do requerimento, para a última pergunta. Vossa Excelência tem 5 minutos para uma pergunta. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de agradecer o superintendente do IPM, que gentilmente compareceu aqui hoje após a convocação, mas eu ainda gostaria de ressaltar, superintendente, que graças a Deus que vários servidores municipais que estão preocupados com a gente, essa casa aqui está preocupada com a situação de todos, porque o servidor municipal deram e dão de tudo para o progresso da nossa cidade, e nós temos que estar preocupados, sim, com o futuro deles, saber de que forma, se bem no futuro ou num futuro mais próximo, eles teriam tranquilidade para chegar em suas casas e tranquilizar a família em relação aos seus vencimentos, que fazem jus até demais. Mas o que também nos preocupou, e que essa casa está de parabéns, foi quando foi, na mesma linha do vereador Beto Canguçu, foi mandado para esta casa um projeto de lei que dizia o seguinte, aliás, inclusive o senhor, parece que foi dito pela própria pessoa, que o senhor afirma que se há déficit, tudo tendo em vista que a insuficiência, se houver, será suprimida por aporte do Tesouro Municipal. Foi isso que o senhor afirmou? No caso de faltar, na insuficiência de recurso financeiro, o Tesouro Municipal é que seria o responsável, no caso de arcar com o compromisso com os servidores. Essa é a pergunta do nobre vereador? Essa é a pergunta? Foi isso? Não, eu queria saber se foi isso que o senhor afirmou aqui. O senhor afirmou isso aqui, que no caso de insuficiência financeira,
tudo esse suporte será dado pelo Tesouro Municipal, é isso? Vossa Excelência faz a indagação, faz a pergunta, depois ele responde, por favor, Estou fazendo a pergunta para eu Excelência. complementar, senhor presidente. Eu queria saber se foi isso que ele afirmou aqui, porque o projeto que foi enviado para essa casa, como foi levantado pelo vereador Beto Canguçu, nada disse assim. E graças à atitude dos vereadores, porque esse projeto original que veio para cá, original, ele seria reprovado. Eu acredito que nenhum vereador teria condição de aprovar um projeto dessa qualidade. Portanto, ele foi tendo necessidade, não é, Beto Canguçu, de ser elaborado pela Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Cícero Gomes da Silva, que fez um substitutivo, garantindo, então, que essa responsabilidade será por conta do Tesouro Municipal e não pelos empregadores, como propunha o projeto de origem. O senhor está concordando, então, que esse projeto veio de uma maneira maldosa, de uma maneira talvez mal intencionada, para prejudicar os servidores no futuro? Obrigado, senhor superintendente, e eu gostaria que realmente que alguns servidores municipais sempre tomassem conta, porque realmente quem é o interessado é que deve cuidar do futuro, da sua garantia, para que nunca aconteça um problema de decepção no futuro, porque nós estamos preocupados, sim, aqueles que trabalharam com o progresso da nossa cidade e que até hoje trabalham, eles precisam ser reconhecidos, respeitados até o fim de sua vida, garantindo o sustento de suas famílias. Obrigado. Com a palavra o senhor Luiz Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bertinho Scandiuzzi. Eu informo que o projeto original, ele previa, sim, a obrigação do Tesouro, até porque, senhor vereador, é uma exigência da Lei 9717 de 1998. E eu só faço questão de frisar, com muita educação e com muita sutileza, gentileza, discordar do novo vereador, que não houve maldade no projeto de lei. Até porque, como eu já disse inicialmente, esse projeto ele foi homologado, ele foi autorizado pelo Ministério da Previdência Social. Essa Casa de Leis recebeu, juntamente com o projeto, o ofício número 088 do Ministério da Previdência Social. Algumas pessoas já tiveram acesso, o acesso é público para quem quiser, que é aquilo que baseia, é aquilo que norteia a elaboração desse projeto de lei, né? Então, eu discordo nesse sentido da palavra maldade e sim, eu digo, elaboração técnica. Nada mais, senhor presidente. Os senhores têm 3 minutos para considerações finais. Oi, agora sim. Eu tenho a agradecer as pessoas que nos acompanham de casa, agradeço ao público presente, a classe de servidores públicos municipais que vieram até aqui e aqueles que se deslocam até lá para tirar, obviamente, as suas dúvidas ou também emitir as suas sugestões. Eu agradeço a essa Casa de Leis a oportunidade pelos esclarecimentos e fico muito feliz quando nós vemos pessoas que se preocupam com o andamento das coisas da maneira que elas devem ser, da maneira que elas devem andar conforme os ditames da lei, né? O Instituto de Previdência, ele anda dessa maneira, ele anda conforme os ditames da lei, não pode ser feito diferente, porque em caso de uma irresponsabilidade, em caso de um ato diferente daquilo que consta a lei, a sanção, a punição, ela chega a vereador Beto Canguçu. Então, por isso que nós, seja enquanto cidadãos, seja enquanto administradores, devemos estar revestidos e cobertos pela responsabilidade e de acordo com aquilo que a legislação vigente prevê. Muito obrigado a todos, obrigado, senhor Richard, obrigado à assessoria jurídica, na pessoa do Dr. Luiz Pedro que nos acompanha, obrigado, Dr. Luiz Pedro,
Obrigado a todos. Não havendo mais vereador para formular as perguntas, eu quero agradecer em nome dos colegas as presenças dos senhores Luiz Antônio da Silva, superintendente do IPM, e também do atuário Richard Mendes Dutzman, que estiveram aqui respondendo as dúvidas, as perguntas dos senhores vereadores. Muito obrigado aos senhores. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.